Criativo e criativa, no vídeo de hoje você vai aprender tudo sobre tipografia dentro do Framer. Você vai entender o que é H1, H2, H3, P e escala tipográfica. Fica nesse tutorial que você vai aprender o passo a passo para você evoluir as suas interfaces e ter interfaces cada vez mais modernas e alinhadas com UI e UX. Fala criativo e criativa, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou especialista em Framer e no vídeo de hoje você simplesmente vai aprender tudo sobre escala tipográfica, tipografia, H1, H2, H3, parágrafo dentro do Framer. Você vai entender como que você cria interfaces cada vez mais harmônicas, como essa interface que vos vejam aqui dentro do Framer. Nem sei se existe essa palavra, mas bora lá, tá? Galera, antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um gostei e comentar uma sugestão de um próximo vídeo aqui abaixo. Esse vídeo é sugestão de um inscrito. A próxima sugestão, o próximo vídeo, né, pode ser sua sugestão, tá? Então todo dia tá saindo vídeo de Framer aqui. Cola aqui com a gente que aqui é a Universidade de Framer, é a escola de Framer. Tem tudo de Framer por aqui. Fica aqui comigo que tem muita coisa legal pra gente poder conversar, tá? Bora lá então. Galera, primeiramente, o que é tipografia? A tipografia é um conjunto de letras, palavras, símbolos que formam um texto. Então, aqui, se a gente seleciona esse texto, a gente tem uma tipografia, que é a tipografia Inter. Essa tipografia ela está presente no Google Fonts, ela é uma tipografia gratuita dentro do Google Fonts e você consegue ver ela aqui porque o Google Fonts está integrado dentro do Framer. Tranquilo? Ótimo. Só que, quando a gente vai falar sobre escala tipográfica, não é simplesmente a gente jogar o texto aqui dentro, colocar um tamanho lá só porque o cliente falou que está pequeno e pronto. Não, porque se fosse assim, esse títulozinho aqui eu poderia colocar do mesmo tamanho desse título aqui, que é 72 pixels, eu iria colocar ele como 72 pixels, e aí? Como é que iria fazer? Você quer dar ênfase no Work Collection ou no Project Page? Você quer dar ênfase no Project Page, porque até ele mesmo está em negrito, tá com uma cor diferente do Work Collection, né? Então, você tem que entender de escala tipográfica, tá? Você tem que entender sobre tipografia dentro do Framer. E tipografia é um dos conceitos bases do UI e do UX para você ter uma interface mais harmônica. Olha que interface linda que a gente tem aqui. Eu tenho certeza que se os textos não tivessem organizados numa escala tipográfica legal, ficaria confuso. Então, para a gente começar, você tem que entender o seguinte. Qualquer texto que eu crie aqui, eu vou arrastar aqui, vou fazer uma cópia aqui para fora, qualquer texto que eu crie aqui dentro do meu Framer, e eu rolo aqui no meu menu direito, eu tenho essa opção aqui, acessibilidade tag. E aqui eu tenho a tag H1, H2, H3, H4, H5, H6, P e spam. O que são isso aqui? Quanto maior o H aqui, menor especificidade tem aquele título. Ou seja, o H1 ele é o título principal, então é o título que vai estar evidenciado na sua página. Vai existir apenas um H1 na sua página, não vai existir dois, porque o H1 ele é o título principal da sua página. Você nunca vai ver uma página com 2, 4 H1, então sempre vai ser um H1 apenas. Aqui a gente tem também o H2, que vai ter vários na sua página, porque você vai ter vários subtítulos. A gente tem aqui também o H3, que é o terceiro título, vai ter vários na sua página. E aí você tem H4, H5, H6, P e spam. Eu trabalho somente até o H3 e o P. Eu não trabalho com H4, H5, H6 e spam, tá? O P nada mais é do que esse texto corrido aqui, que é o parágrafo. Esse aqui que é o P. Então, sempre que for um texto corrido, você vai colocar ele como P, né? E aqui é muito fácil de você identificar agora. Então, eu sei que aqui, por exemplo, aqui é o H1, aqui é um P, aqui, nesse caso, é uma logo, né? Enfim, aqui seria um H3, um P, H3, um P, aqui seria um P também e aqui um P, correto? Então, título é uma coisa e texto é outra. Título você vai ter até 3 variações para você trabalhar. Texto vai ser apenas uma. E dentro disso dá para você editar o espaçamento entre as letras, o espaçamento entre as linhas, etc. Só que você concorda comigo
que agora que você sabe o que é um H1 e que é super importante, que você tem que fazer isso em todos os textos do seu site, não é só você digitar o texto e pronto, você tem que colocar aqui na tag se ele é H1, H2, H3, etc. Como que eu vou fazer isso na prática? Às vezes eu posso me confundir, Gabriel. Tem alguma forma mais fácil de fazer isso? Tem sim. Eu poderia vir aqui te passar 1 milhão de teorias e você se virar por aí. Mas tem uma ferramenta que vai fazer isso automático para você. Você só vai copiar e colar, vai ter interfaces mais harmônicas e já vai estar tudo pronto. O H1, H2, H3 já vai estar pronto para você. Você não tem que pensar o que é H1, H2, H3. Só isso. Não precisa esquentar a cabeça. Por quê? Vejo muita gente aí que quer passar apenas a teoria e não quer aplicar a prática. Quer encher a cabeça da pessoa com 1 milhão de conceitos, mas não quer mostrar como é na prática, como que ela vai usar no dia a dia. No dia a dia, é corrido, você não vai ter como você ficar pensando em cada detalhe. Quando você tem ferramentas para automatizar esse processo, fica mais fácil. E aí quando a gente está falando de H1, H2, H3, você concorda que o H1 é o título principal, mas o H2 tem que ser o título secundário, que é menor do que o H1. Só que para a gente colocar ele menor, eu não posso simplesmente tirar do 72 para o 40, por exemplo, senão vai ter uma desproporção aqui muito grande. Entende? Então tem que ter uma escala tipográfica. E essa escala, geralmente, eu gosto de trabalhar na de 8 pontos. Então eu tenho 72 menos 8, um número. E aí o que você pode fazer? Você pode duplicar aqui, e aí você pode colocar aqui, ó, 72 menos 8 dá 64. Tá vendo como é que tá bem mais harmônico? Você pega aqui e você duplica, ó, 64 menos 8... menos 8, né? 64 menos 8 dá 56. Você já tem o H1, H2, H3. Agora o P. O P, geralmente, ele vai ser 16. Então eu coloco 16 aqui. Parece pequeno, mas é porque ele está com um espaçamento entre as letras aqui. E aqui precisa ser irregular. Aqui eu tenho o meu P. O meu P poderia ser facilmente, aqui por exemplo, um 18. Só que tá vendo como que você tem que pensar em quantos pontos você vai ter? Você vai ter que entender o conceito dos pontos. Aqui basicamente 8 pontos é porque o 8 ele é um número que é divisível por muitos outros números. Então fica fácil de você trabalhar com 8 pontos, né? Mas eu quero algo pronto, que eu não precise ficar pensando nisso. Então, para facilitar, a gente tem o Typer Scale, que é uma plataforma gratuita onde você acessa e olha só, assim que você entra, ele já te dá a escala tipográfica pronta. O seu único trabalho aqui, ó, vai ser trocar aqui de RAIN para PX, por quê? Aqui no Framer, né, você não usa o RAIN, se você ver aqui no size, você usa pixels, que é o PX. Então você vai colocar de RAIN para PX, aqui tá, H1, 47.78. Eu clico aqui em copiar, seleciono o meu título e pronto, é só eu colar. É isso. E aí você vai editando, perfeito? E é basicamente isso. E aqui no seu menu lateral direito, você consegue ver um site base, como que ele fica organizado com essa hierarquia aqui que ele traz para você. Mais legal ainda, aqui onde tem essa caixinha, você pode trocar o texto. Você pode colocar, por exemplo, Olá Mundo. Aqui, ó, no body, fonte, você consegue trocar por uma fonte do Google que você está utilizando. Se você for uma fonte personalizada e não tiver, você pode deixar qualquer uma aqui, que vai funcionar do mesmo jeito, entende? Você pode trocar a espessura dela. Aqui no body size, qual que é o tamanho mínimo da fonte, né? Geralmente, quando você fala em 8 pontos, vai ser 16, você não vai usar mais do que isso. Você pode usar, por exemplo, mais do que isso, se você estiver fazendo um site para uma clínica médica, por exemplo, que aí você vai ter clientes ali dentro, né? Pacientes que às vezes tem um problema visual, uma deficiência visual, que não conseguem enxergar direito e que precisam de letras maiores. E aí você pode trabalhar, por exemplo, com uma escala tipográfica de 18. Aí aqui já aumenta para 53 pixels o H1, tá vendo? Isso aqui vai depender da necessidade, mas via de regra, a maioria dos projetos vai ser 16 pixels. Quando você altera aqui, altera tudo aqui. E o scale é aquela coisinha que eu falei para vocês de 8 pontos, né? Então aqui, 1200 é de 8 em 8 pontos. Aí você tem 1250, 1333. Você tem várias opções aqui que você pode selecionar, perfeito? Mas por padrão, você vai fazer apenas o seguinte. Entrou no site,
você vai trocar aqui para PX e pronto. Se você quiser, você troca a fonte aqui para você ver. Mas aí você vai copiar o texto, vem cá no seu frame, seleciona o título e cola o tamanho da fonte aqui. É só isso. E aí você mantém. Só que lembra, trabalha apenas com H1, H2, H3 e aqui o P, você vai trabalhar com o P. O H4, H5, H6, eu não gosto de trabalhar nem esse small aqui, eu geralmente trabalho com o 16. Esse small aqui, ó, você pode trabalhar para textinhos pequenos que vêm antes do título, como essa tag aqui, eu gosto de chamar de tagline. Aí você pode trabalhar ela com 13 pixels, por exemplo, que vai dar uma evidência bem legal, né? Só que aí você vai me falar, Gabriel, então eu vou ter que ficar com o Framer aberto, com o Typer Scale aberto, tem que copiar, tem que sair colando nos textos, aí eu tenho que selecionar o texto, já tem que trocar aqui a tag da acessibilidade? Não. O Framer, ele tem uma ferramenta que ela se chama variável. Essa variável você já consegue deixar esse tamanho de fonte pronto, com o H1, H2 ou H3 selecionado, ou parágrafo, e aí você só vai no texto e coloca a variável que já vai ficar tudo aplicado. Quer ver como que faz? Então o que você vai fazer? Dentro do seu projeto, você vai clicar no mais, New Page, você vai criar uma página coringa, que ela vai chamar Style. Você vai renomear aqui Style. Dentro dessa página, você vai apertar a tecla T do seu teclado, que é o texto, vai clicar no meio aqui, e você vai digitar aqui, ó, meu título. Aqui, você vai selecionar a fonte que você vai utilizar no título do seu projeto. Imagina que é a Inter. Vou selecionar a espessura dela, no caso o título eu gosto de trabalhar com semi-bold, e aqui no size você vai colocar esse tamanho aqui que ele te deu. Beleza. Agora você vai apertar Alt para baixo, e aqui você vai copiar o H2. Clica aqui, copia, você vai colar aqui, beleza? Olha só que legal que tá ficando. Agora você vai puxar e arrastar de novo, você vai copiar o H3 aqui, ó. Tá ficando legal, hein? Você vai copiar o H3. Agora você vai puxar e arrastar de novo, pode dar um espaço bem generoso, e você vai colocar o P de parágrafo, que é o texto corrido. Pronto. É isso. E aí, o que você pode fazer também? Você já pode deixar o espaço entre linhas pronto. Para títulos aqui, tanto H1, H2, H3, ó, eu gosto de vir aqui no Line Height aqui, ó, e coloco 1.5. E no título, no parágrafo, eu gosto de trabalhar com 1.6. Prontinho. Vamos criar como variável? Seleciona o título, beleza? Você vem aqui, ó, em Styles, clica aqui e clica em New Style. Você vai colocar ele aqui, ó, como Heading 1. Pronto. Você vem no segundo, Select aqui no Styles, New Style, Heading 2. Olha só que lindo que tá ficando. Select também, Styles, Heading 3. Você vem aqui no meu título, Select, e aí se você clicar aqui em New Styles, você coloca Paragraph, que aqui chama, né? E aí pronto, tá feito. É isso. Aí agora, você não pode deletar essa página de styles, tá? Ela tem que ficar aqui porque ela vai ser a base. As suas variáveis vão ser, as bases das suas variáveis vão ficar aqui nessa página. Você vai lá na sua página home, né, por exemplo, vem aqui no seu título, seleciona ele, vem aqui em style, seleciona H1, tá aplicado. Você vem aqui nesse de baixo aqui, clica aqui em style, seleciona o P, perfeito? Tá aplicado. Gabriel, aqui tá semi-bold meu P, eu quero trocar, mas sem alterar a variável. Só você clicar aqui, ó, no body, ó. Você vai clicar nele aqui. Aí tá vendo aqui no body, você clica em Edit. E é só você trocar aqui o weight dele, ó. Regular. Pronto, galera. É isso, não tem erro. É muito, muito, muito fácil mesmo. Assim você tem projetos bem mais harmônicos. E aí você falou, Gabriel, por exemplo, que posso colocar um 13 aqui para tagline. O que eu faço? É simples, cara. Você vai duplicar aqui, ó. E aí, tá vendo aqui Style? Você clica nesse X. Aqui no Size, você vai colocar 13. Você vai clicar aqui em Select, New Style. New Style. O que você vai fazer aqui dentro? Você vai clicar em Paragraph. Só que aí você vai clicar em Edit. Beleza? Aqui em Edit, você vai conferir se está tudo certo e pronto, ele vai chamar Body 2. Aí agora é só você vir aqui na Home, seleciona, clica aqui,
Body 2. Tá vendo como que tá bem mais fácil? E se você for mais a fundo lá no Style, selecionar aqui, clicar em Edit, você consegue editar até para os breakpoints e deixar pronto. Ou seja, você vai ter um projeto muito mais alinhado, muito mais bonito e vai ficar perfeito. É basicamente isso. E aí, eu acho que merece seu like essa aula, né? Essa aula aqui ficou perfeita e vai sanar todas as suas dúvidas quanto escalas tipográficas, tá? O link do Typerscale, que é essa ferramenta sensacional, vai estar na descrição do vídeo, no primeiro link, e a partir de agora, galera, ele vai ter que ser o seu link primordial, você vai utilizar ele em todos os seus projetos. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, dá um gostei, comenta aqui embaixo uma sugestão para o próximo vídeo. Inclusive, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, criativo e criativa, e até mais!